No vídeo de hoje trarei resenha da segunda parte do livro O Homem Eterno, do escritor Chesterton, que fala sobre o homem chamado Cristo. Eu fiz uma resenha da primeira parte desse livro, que fala sobre a criatura chamada Homem, então se você quiser assistir eu vou deixar nos cards e também no final desse vídeo. Como já foi falado no vídeo anterior, o mundo ele basicamente se dividia entre a mitologia e a filosofia. Os homens do povo, os pastores, com base na tradição popular, haviam criado a mitologia. Eles consideravam que as aventuras da imaginação eram uma espécie de busca. Eles entenderam que a alma de uma paisagem é uma história e que a alma de uma história é uma personalidade. Mas como Chesterton diz, a identificação não estava completa. A mitologia não tem o papel de sanar todas as necessidades humanas, ela provém da imaginação, então ela é limitada. E como não passa de uma fantasia, não estamos falando de verdade. É por isso que o homem ele continua a sua busca. E a mitologia simples, que fala sobre o sol, a lua, ela se expande para o paganismo exemplificado no livro, como aquele episódio das guerras púnicas, onde o homem passa a ver como correto sacrificar crianças em nome de um deus. Apesar desse paganismo não ter durado, nós ainda temos um paganismo mais light, digamos assim, representado por Virgílio e seus poemas sobre a queda de Heitor, sobre Aquiles, que é como se fosse o retorno ao simples. O escritor faz uma análise e conclui que o paganismo ele vive de uma consumação das próprias invenções. É como se ele andasse em círculos, e conseguimos ver muito bem quando ele fala sobre o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, e não passa de repetições de crenças já antigas e que vem com uma nova apresentação. O paganismo clássico ele tem uma nova roupagem oriental. Os hindus com a reencarnação seriam reconhecidos como os pitagóricos. Os confucionistas, que falam sobre virtude e razão, seriam conhecidos como estoicos. Os budistas, que falam sobre um transcendentalismo misterioso, seriam os neoplatônicos, que falam sobre verdades transcendentais. Isso não passa de repetições. O homem continua a sua busca e a resposta para a sua busca não é algo, mas alguém. A personificação da resposta significa a base para toda a divisão histórica que podemos ver entre o paganismo e a verdade. A noite de Natal não simboliza apenas o nascimento de um bebê, mas o nascimento da resposta que é Cristo. Ele vem ao mundo e se apresenta como verdade, e apesar do paganismo não reconhecê-lo, ele é a resposta para o paganismo. Ele também é a resposta para a filosofia. Chesterton diz que Pitágoras, Platão, eles não buscavam histórias, eles buscavam a verdade, e se buscavam a verdade, ansiavam por Deus. O cristianismo vem suprir o que falta na filosofia e na mitologia. Confúcio, ao se deparar com Jesus, teria encontrado um novo fundamento para a família na própria inversão da Sagrada Família. Ele teria provindo de seus templos de adoração aos ancestrais para adorar uma criança. Os homens instruídos reconheceriam verdade em muitas coisas que eles acreditavam, mas também aprenderiam sobre o homem chamado Jesus. O escritor faz uma análise da biografia de Cristo de uma forma imparcial, como se ele estivesse lendo pela primeira vez. Ouvimos diversas vezes as pessoas dizerem sobre a misericórdia e a humanidade de Jesus, e que a igreja ela acaba escondendo esse caráter humano de Cristo através dos dogmas. Não é isso que acontece. A igreja, na verdade, ela traz sim um Jesus manso e misericordioso. Nós vemos isso muito bem através das imagens. Mas a questão é que as pessoas acabam confundindo essa misericórdia e a colocando em um ponto onde só ela possa existir. As pessoas não conseguem imaginar, por exemplo, Jesus Cristo irado, como no episódio da expulsão dos vendedores no templo. E isso se dá porque elas leem o Novo Testamento sem discernimento ortodoxo. E quando elas se deparam com a pura literatura, elas não conseguem nivelar o conhecimento e interpretar da melhor maneira possível. A primeira coisa que Chesterton considera é que se lermos o Novo Testamento apenas como uma biografia, ela é, sob vários aspectos, uma história bem estranha, porque existem vários pontos enigmáticos na história de Cristo, como o longo período de silêncio de sua vida até os 30 anos. Mas se pegarmos o Novo Testamento e estudarmos apenas a moralidade descrita por Jesus, conseguiríamos ver uma atualidade surpreendente.
diferente. A ideia de que Cristo ele pregou de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua época, é totalmente descartável. Até porque se pegarmos a ideia do sacramento, do casamento, era algo tão difícil de ser alcançado na época quanto é agora. Mas se pegarmos o exemplo de Maomé, se disséssemos que Maomé permitiu um compromisso polígamo porque ele foi condicionado por uma sociedade polígama, isso estaria totalmente correto. Se Maomé tivesse nascido em outro lugar no século XIX, podemos duvidar da poligamia, mas como ele nasceu na Arábia no século VI, ele fez com que o relacionamento conjugal fosse de acordo com a sua época e com o caráter da sociedade em particular. Mas a condição do casamento apresentado por Cristo não se refere à sociedade da Palestina no século I. Chesterton até fala sobre Aristóteles que talvez ele tenha sido o homem mais sábio e de mente mais aberta que já viveu, e ainda assim, vivendo em um mundo onde a escravidão era comum, reconheceu uma divisão entre o homem livre e o escravo. O ideal pregado por Cristo não depende de uma sociedade, não depende de uma ordem social, do costume de uma determinada época. Também ouvimos diversas vezes que as religiões são iguais e que Jesus era apenas um místico, assim como Maomé, Buda, Confúcio, mas na verdade não é assim. Jesus não pode ser considerado uma mera figura mística ou um professor de ética, porque ele não se propôs a ser. Cristo não afirma ser o Deus dos deuses ou a verdade e a vida, porque ele estava centralizado em repetir aquilo que o mundo já estava acostumado a ver. O homem buscava a verdade e por muito tempo só teve a mitologia e a filosofia. Ele afirma ser a verdade e não há meio termo nessa afirmação, coisa que nem Sócrates fez. Partindo desse ponto, se Jesus não era um místico ou um professor de ética, devemos nos perguntar o que ele é. E eu faço nesse momento a referência ao livro Cristianismo Puro e Simples, do escritor C.S. Lewis, que diz que um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-los de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passa de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-lo. Quando Jesus veio sobre a terra, ele nos deixou uma escolha. O mundo ele foi dividido entre o paganismo e o cristianismo. Chesterton discorre sobre o impacto do cristianismo no mundo. Ele diz que no sepulcro de Jesus, toda a grande e gloriosa história da humanidade foi reunida e sepultada junto de Cristo. Foi o fim da história meramente humana. A mitologia e as filosofias foram enterradas naquele túmulo. O mundo tinha morrido ao longo da noite, mas foi ressuscitado junto de Jesus. Naquele dia, um novo mundo havia surgido, porque a Igreja de Deus havia nascido. A partir do século I, o cristianismo começa a se propagar através dos apóstolos e seus sucessores. Houve um aumento dos seguidores de Cristo, especialmente no Império Romano. No início do século IV, os cristãos eram 15% da população do Império e estavam concentrados na cidade e na parte oriental do estado. Mas não só isso, as boas novas também foram difundidas na Armênia, na Arábia, na Etiópia, na Pérsia e na Índia. No ano 313, o imperador Constantino I, favorável à nova religião, concedeu aos cristãos a liberdade de professar sua fé. Com o imperador Teodósio, o cristianismo se converte em religião oficial do Império Romano. Enquanto isso, no final do século IV, os cristãos eram já a maioria da população do Império. Também no século IV, a Igreja teve que enfrentar uma forte crise interna, a questão ariana. Ário, presbítero da Alexandria, no Egito, negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Essa crise na doutrina acaba perturbando a Igreja por mais de 60 anos e foi resolvida graças aos dois primeiros concílios ecumênicos, em Nícia, no ano 325, e o primeiro da Constantinopla, no ano 381, nos quais se condenou o arianismo e foi proclamada solenemente a divindade do Filho e do Espírito Santo. No século V, houve, por outro lado, duas heresias cristológicas. A primeira heresia é o nestorianismo, que afirma a existência em Cristo de duas pessoas, além de duas naturezas.
Essa heresia foi condenada pelo Concílio de Éfeso no ano 431. A outra heresia foi o monofisismo, que sustentava na prática a existência em Cristo de uma só pessoa, a divina, e foi condenada no Concílio de Calcedônia em 481. Nos primeiros séculos, a história do cristianismo ela tem um grande florescimento literário. Os padres da igreja possuem um papel importante na reconstrução da tradição. Os mais importantes são Santo Hilário, São Ambrósio de Milão, São Jerônimo e Santo Agostinho no Ocidente, São Atanásio, São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São Cirilo de Jerusalém, no Oriente, entre outros. No ano 476, caiu o Império Romano no Ocidente, que foi invadido por uma série de povos germânicos, alguns arianos e outros pagãos. O trabalho da Igreja nos séculos sucessivos foi o de evangelizar e contribuir para a civilização destes povos. Isso também ocorreu em relação aos eslavos e aos escandinavos. A Alta Idade Média, até o ano 1000, foi um grande período de grande dificuldade para o continente europeu, em razão da situação de violência política e social, do empobrecimento cultural e da crise econômica, que foram consequência das contínuas invasões, que duraram até o século X. O papel da igreja nesse período foi de conduzir esses povos a uma nova civilização, que alcança o ápice nos séculos XII até o XIV. Em 1453, os turcos otomanos, os muçulmanos, conquistaram Constantinopla, pondo fim à milenar história do Império Romano do Oriente, que foi de 395 a 1453. A Idade Moderna tem início com a chegada de Cristóvão Colombo à América, evento que, junto à exploração na África e na Ásia, deu início à colonização europeia de outras partes do mundo. A Igreja aproveitou esse acontecimento para difundir o Evangelho nos continentes fora da Europa, surgindo então missões no Canadá e Louisiana, colônias francesas, na América Espanhola, no Brasil português, no Reino do Congo, na Índia, na Indochina, China, Japão e Filipinas. Entretanto, ao mesmo tempo que o catolicismo se expandia em direção às áreas geográficas onde o evangelho nunca havia sido pregado, a igreja sofria uma grande crise no velho continente, a questão da reforma religiosa, por parte de Martinho Lutero e João Calvino, que eram fundadores das diferentes predominações do protestantismo, junto com o rei da Inglaterra, Henrique VIII, que era anglicano. A igreja, ainda que assolada pela crise e pela defecção de tantos povos, começou um processo de contra-reforma, o Concílio de Trento, que proclamava algumas verdades dogmáticas postas em dúvida pelos protestantes, o cânon das Escrituras, o sacramento, a justificação ao pecado original e etc. No século XVIII, a igreja teve que ir contra o iluminismo, que era uma doutrina filosófica que, em resumo, exalta a razão e a natureza e, ao mesmo tempo, discrimina a tradição e a questão da revelação sobrenatural e espiritualidade do homem. Depois temos a Revolução Francesa e, apesar de termos em 1815 um período de paz e tranquilo com o romantismo, no início do século XIX, isso não durou. No século XX, a igreja enfrenta diversos desafios, como a tendência teológica moderna no próprio clero, a Primeira Guerra Mundial, e nesse momento há uma atividade por parte da igreja humanitária em favor dos prisioneiros de guerra e da população afetada. Tem o comunismo, tem o fascismo, a Segunda Guerra Mundial, e a igreja também tem um papel fundamental contra a perseguição nacional em face do povo hebreu. Estima-se que ela salvou aproximadamente 800 mil pessoas com o Papa Pio XII, tanto que muitos israelitas reconheceram publicamente após a guerra. E eu dei essa pincelada na história da igreja só por cima mesmo, porque Chesterton mesmo menciona que muitos acreditam e ainda esperam na morte dos dogmas da igreja. Querem que ela fique como um fantasma na história da humanidade, mas mesmo assim temos ao longo da trajetória uma incrível resistência da igreja à morte. Sempre quando ela estava no anonimato, ela ressurgia das cinzas. Sempre quando os pais largavam os credos, surgiam os filhos para resgatá-los. No momento em que vivemos, a fé parece morta, principalmente quando olhamos para a Europa. Mas o que ocorre na África e na Ásia não é assim. Apesar das perseguições e dos martírios, a igreja só cresce. E a grande questão é que a igreja ela foi fundada a partir de um Deus que renasceu, que sabe sair da tumba. E ela faz o mesmo. E o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado, Deus abençoe vocês e tchau, tchau.